Bom, o primeiro tema que eu escolhi para esse momento com a Nutri, aqui esse workshop, foi como o nosso desafio visa perda de peso, vou aproveitar até perguntar para vocês que estão aqui. O seu objetivo, Renata, é perda de peso mesmo ou você também queria ficar mais ativa? É os dois. Ah, Até que assim, peso tá ok, uhum. mas eu queria um pouquinho, talvez sim. Isabela também visa perda de peso. Vai responder pelo chat. Sim. Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque dentro, né, do que a gente escuta falar sobre emagrecimento, tem aquela grande questão de comer de 3 em 3 horas, ou se não, ou se você tem que fazer jejum, ou low carb, ou cetogênico, ou dieta da proteína, tem várias, né, dietas, vou colocar com esse título, que é o que é usado. Quando, na verdade, o termo correto seria estratégia e não dieta. Por quê? A gente, na verdade, deveria utilizar momentaneamente uma vantagem ou outra daquilo que a gente daquilo que a gente faz. Eu gosto muito do formato 3 em 3 horas, mas não é para todo mundo, né? Você é médica, né, Renata? Pelo que eu percebi. Sou. Então, nem sempre uma médica que está de plantão consegue comer de 3 em 3 horas. Você. Eu não consigo, definitivamente. Pra mim, é impossível. Vou deixar meu áudio mudo, porque tem um povo chegando aqui. Tranquilo. Às vezes, igual a Isabela, quando eu conheci ela, ela era estudante, também era difícil. Então, cada um tem uma realidade. Mas tem as suas vantagens, a gente adequa a estratégia de acordo com a pessoa. Então, é, é uma pessoa que sente fome toda hora. É uma pessoa que é muito faminta, esfomeada, que, nossa, toma o café da manhã, dá 10h30, não consegue esperar o almoço. Como que essa pessoa vai fazer jejum, por exemplo? Uma pessoa que vive faminta, como é que ela vai fazer jejum se ela já passou 2 horas, ela já está com fome? Então, por isso que precisa analisar primeiro o eu, né? O meu eu individual ali. É, às vezes dá para fazer um espaçamento maior quando a gente consegue fazer uma alimentação mais, no caso, né? Por falta de tempo, por exemplo, no caso de uma pessoa que é médica ou professora, ou às vezes a pessoa é jornalista, não dá para interromper. O que é uma pessoa que vai fazer disso? Ela pode fazer o jejum? Pode, mas não necessariamente aquele jejum rígido, né? De 12 horas, de 14 horas. Ela pode fazer um intervalo maior, de 5 ou 6 horas. Mas para que isso não vire um problema contra si próprio, ela precisa se organizar em relação à qualidade da alimentação. Os alimentos mais ricos em proteína e fibra dão mais saciedade. Por isso que a dieta da proteína ganhou tanto sucesso nos anos 90, porque ela dá muita saciedade. A dieta da proteína, ela visa comer mais proteína. E a proteína um nutriente, um macronutriente que é usado para várias coisas no nosso corpo: imunidade, estrutura, cabelo, pele. Então, ela é muito utilizada. Só que comer só proteína vai desviar o nosso metabolismo, mas ela dá muita saciedade também, porque ela libera alguns hormônios da digestão. Então, a pessoa que precisa ficar mais tempo sem comer, ter uma janela maior, né? Ela precisa inserir essa proteína. Então, aquele café da manhã que muitas vezes a pessoa faz só pão, manteiga e café, é pobre. E vai dar fome mesmo. Aí a pessoa vira para mim e fala: quando eu como ovo, eu sinto menos fome. Mas sente mesmo, porque o ovo é proteína, ele vai dar mais saciedade. Só que enjoa, né? Vai dizer, mas aí depois eu não consigo mais, aí eu prefiro voltar para o meu pão com manteiga. Então, por isso que é necessário ter a junção dos dois. Por isso que não existe um alimento que vai ser a solução. Existe a junção dos alimentos, né? No curso que eu tenho, que é o mapa do emagrecimento, ele trabalha justamente isso, a junção dos elementos de fibra, que dá muita saciedade, de energia, que são os carboidratos, e a proteína.
que dá à sociedade a estrutura. Então, vamos lá, né, de comer de 3 em 3 horas, quais são as vantagens? Para quem é muito esfomeado, né, para quem sente muita fome ou para quem está num processo de emagrecimento, está muito acima do peso e precisa emagrecer, a pessoa que está muito acima do peso, naturalmente ela sente sim mais fome, porque os hormônios de fome e saciedade dela estão desregulados. Então essa pessoa, às vezes, comer de 3 em 3 horas vai facilitar o emagrecimento dela. Por quê? Ela fez uma refeição. Aí, a hora que, né, como eu falei, o café da manhã, fez ali, comer o pãozinho com ovo, ou um pãozinho com queijo e o café. Na hora que ela começar a sentir fome ali por volta, né, 2 a 3 horas depois, 3 horas e meia, que é o tempo que o nosso corpo se reorganiza novamente, se ela não come ali, ela vai começar a ter muita fome, até chegar ao almoço. Aí no almoço ela não consegue comer pouco, porque tá com muita fome. Ou ela não vai conseguir querer comer vegetais, porque não brilha os olhos dessa pessoa. Quando a gente tá com fome, a gente quer realmente algo mais saboroso, algo mais até gorduroso, ou com mais sabor, porque o corpo já tá pedindo. Então, ter uma quebra no intervalo ali vai fazer essa fome ser mascarada e a pessoa conseguir comer menos, diluir essa quantidade. E aí, da mesma coisa acontece no intervalo da tarde. Muita gente fala: eu sinto muita fome à noite, porque geralmente à tarde é um tumulto. Então, fica uma janela muito grande sem comer, e aí à noite tá com muita fome, e aí chega em casa, quer descansar a cabeça, não quer pensar em comer salada, não quer pensar em comer comida, tá morrendo de fome, quer abrir a geladeira e resolver o problema. Se a geladeira não resolver o problema, o aplicativo do celular vai resolver. Né, ali o iFood vai resolver. E ali no iFood vê um monte de comida muito bonita, muito saborosa, e como o estômago tá roncando, não vai ter filtro, a gente perde o nosso filtro. É aquela história, né, "Ai, no supermercado com fome", né, não consigo comprar o que eu preciso, porque tudo que eu vejo eu quero. Então, às vezes, para a pessoa que está muito acima do peso, que sente fome constante, comer de 3 em 3 horas é uma opção, para que não sinta fome exagerada e consiga comer frações menores. E dentro de uma quantidade, de uma qualidade ok. Porque eu acho muito interessante. Algumas pessoas falam, não, eu como pouco, né? Principalmente pessoas que têm bariátrica, elas comem pouco, mas muitas vezes estão em reganho de peso. Por quê? Porque come pouco volume. Mas a qualidade, a densidade do alimento, nutricionalmente falando, é muito calórico, né? Porque às vezes opta por uma fritura, um pão de queijo, um salgado, uma comida com molho branco, uma comida com molho de queijo. Então é mais gorduroso, porque tá com fome, come pouco, no caso do bariátrico, come pouco, mas come em alta quantidade de caloria. Se fica com muita fome, faz escolhas erradas, aí às vezes come uma grande quantidade e ainda de uma quantidade de alimento calórico. Então, por isso que de 3 em 3 horas é uma estratégia para a pessoa que consegue comer de 3 em 3 horas e também para mascarar a fome. Essa é a grande questão do comer de 3 em 3 horas, né? No emagrecimento, né? Tem outras vantagens na hipertrofia, por exemplo, mas não é o caso aqui, a abordagem aqui não é o caso. O jejum, eu adoro, porque o jejum, o pessoal pôs um milagre no jejum, que, nossa senhora, o jejum virou a salvação do. Não, é porque eu faço jejum, aí o meu corpo limpa e não sei o quê. O jejum veio lá, né, claro, dos braços religiosos, mas também muito dos povos mediterrâneos. Então, fala assim, é dieta mediterrânea, que eu não sei o quê, o jejum, as pessoas vivem mais, a pele é bonita e tal. Mas é lógico, gente. O povo que está lá no Mediterrâneo, eles comem peixe à vontade, coisa que nós aqui do Cerradão não conseguimos comer. Né? Então, assim, já tem uma alimentação diferente. Come muito grão, come muita comida natural. Nós, né, desse lado de cá, do Ocidente, come muito industrializado, come muito pacote, muito bolo, muito doce, muito, né? O goiano, então, adora uma quitanda. Então, já faz uma diferença muito grande já no perfil alimentar. Mas o jejum, o que que ele faz? Ele realmente
quando a gente fala jejum intermitente, né, tem vários nomes, né, mas o mais famoso é o intermitente, que ele acontece de período em período. Geralmente se recomenda de 12 horas. No noturno, já resolveria, de come às 8, dorme, no outro dia, né, tenha um sono bem legal, no outro dia às 8 acorda e faz o café da manhã, por exemplo. Isso é uma questão para evitar comer, né, demais à noite, ter um sono ruim. O jejum também tem outra questão, a pessoa que faz durante o dia, ela acaba, comendo menos. A ingestão dela fica diminuída. Porque ela quando a pessoa consegue fazer jejum, né. Não é aquela pessoa, por exemplo, toma o café da manhã bem reforçada e entra em jejum, não, porque eu estou fazendo jejum para emagrecer. Aí fica ali das 8 até as 8 da noite sem comer. Aí quando acaba o jejum, aí pede uma pizza GG com uma coca, ou então um sanduíche X-tudo com a batata frita. Não, mas como eu fiquei o dia inteiro sem comer, eu posso comer isso aqui. Não. E aí a conta não fecha, porque acaba comendo ali 1.600 calorias numa única refeição, que poderia estar distribuída ao longo do dia. E a qualidade pesa muito, porque uma coisa é a gente comer 1.800 calorias distribuído em proteína, carboidrato, gordura, contudo, quando vai comer, come, por exemplo, a pizza com a batata frita e o milkshake, tem ali só gordura e carboidrato de péssima qualidade. Então, isso não vira músculo, por exemplo. Isso vai virar gordura, porque o corpo não vai utilizar para construção muscular. Então, vai virar gordura e o corpo vai ficar ali lento, pesado e vai dar indisposição. O jejum, quando ele é bem feito, quando a pessoa está apta, né, para fazê-lo, ela consegue fazer uma refeição de qualidade, antecipando, né, com boa distribuição de frutas, né, que é fonte de minerais e fibras, com fonte de fibras, dos integrais, aveia, granola, pão integral, sementes, alguma fonte de proteína, seja iogurte, leite, ovos, né, queijos. Faz uma refeição completa, fique em jejum por um tempo e, ao finalizar o jejum, consegue fazer a ingestão correta também durante o jejum de líquidos, né, de água, que é para fazer realmente a verdadeira detox, que é a limpeza do organismo, né, que é a água que faz isso. Se quiser lançar mão de chás, né, que ajuda também a mascarar a fome, sim, mas não em excesso, porque o chá também faz uma sobrecarga, né, hepática no fígado, porque ele é metabolizado, mas, né, 500 ml de chá cabe, por exemplo, num jejum. E ao finalizar esse jejum, faz uma refeição, por exemplo, se for à noite, um jantar adequado, com arroz, feijão, ou batata, né, ou mandioca, carne e salada e vegetais cozidos ou cru, né, cenoura, chuchu, para aquele prato colorido mesmo, com vegetais, carne e, e carboidratos em geral ali de boa qualidade. A pessoa que consegue fazer isso, ela vai ter um emagrecimento também saudável, porque ela vai ter o aporte de minerais, de macro e micronutrientes para ter uma boa estrutura, né, uma boa função corporal e vai ficar saciado. Então essa é a grande questão. Agora, na sociedade que a gente vive hoje, eu sempre deixo assim o jejum muito, eh, em alerta, porque a gente vive numa sociedade que as pessoas são estressadas, ansiosas, cansadas, né, que desconta a vontade de comer, que desconta a vontade, o estresse na vontade de comer, a ansiedade na comida. Então, às vezes, é muito fácil a gente ver as pessoas chutarem o balde por causa disso, estar cansada, chegar à noite: "Ai, eu mereço sentar agora e comer um pote de sorvete, porque eu tô cansada". Aí uma paciente falou pra mim assim um dia: "Né, ele quer saber, eu mereço ficar com a barriga chapada, não quero mais essa vida". Eu achei, eu: "Tá certo, decisão sua então". Mas aí a pessoa fica em jejum. Se ela não tá preparada, a fome causa muita irritabilidade, fica estressado, fica nervoso. Aí durante o dia já está irritado, porque o trabalho, o chefe, excesso de gente chata, muitos estudos, tá tudo atrasado, chega em casa morrendo de fome e com raiva. E aí não vai dar certo. Então, tudo é equilíbrio. Mas a outra questão, a outra questão que de estratégia de emagrecimento, que é até muito próximo, né,
do jejum é a low carb e a cetogênica, que também ganhou muito destaque na última década, porque realmente faz uma perda de peso. A low carb de verdade, ela visa reduzir carboidrato, então vai tirar tudo aquilo que às vezes a gente come, né, e nem percebe, né, as roscas, o bolo, o pão de queijo, a pizza, o sanduíche, né, tira essas coisas que são extra, que faz ganhar caloria. Aí no combo vem, né, o arroz, o macarrão, a mandioca, a batata, que às vezes não é nem a vilã, né, não são nem os vilões, mas entram ali no combo e acabam sendo retirados também. Na verdade, emagreceu porque tirou aqueles extras que faz aqueles furos, né. Então, e a low carb e a cetogênica, na verdade, são estratégias, e não são feitos para ser hábito de vida, mas sim estratégia, porque é muito restritivo, restringe demais certos nutrientes e pode causar muita ansiedade. Já basta, né, que é uma sociedade né, ansiogênica demais, mas pode despertar muita ansiedade, porque é muito proibitivo. O fato de ser proibitivo já deixa a questão do comportamento alimentar muito na linha de risco. Mas ela causa o emagrecimento por causa dessa questão, dessa redução de comidas que às vezes se insere que são obesogênicas, né, que a gente fala. Mas o que não se sabe, o que se fala muito errado, é que a low carb e a cetogênica são dietas, como se fosse dieta da proteína. Ah, pode muita carne. Não, na verdade a low carb e a cetogênica visa aumento de ingestão de gordura, para que a gordura funcione como fonte de saciedade e a parte proteica possa ser alocada para aquilo que ela realmente veio fazer, que é dar estrutura ao corpo. Aí vem o grande gargalo, porque as pessoas, não, é visa gordura, então eu posso comer o bacon, a gordura da picanha, a pele do frango. Essa gordura, esse perfil de gordura é uma gordura saturada, tem potencial de causar problemas cardiovasculares, se acumula ali nas paredes da artéria. E aí eu faço o link lá com o que eu comecei a falar. Vem daí também a questão da dieta mediterrânea, que eles comem muitas sementes e muitas castanhas, que são fonte de gordura. Então, na verdade, quando se pensa em low carb, deveria se pensar em gorduras naturais poliinsaturadas, que são contrárias, né, a problemas cardiovasculares. Então, são as fontes de ômega 3, que são os peixes do fundo do mar, né? Não é o peixe da represa, não, né? A tilápia, não. É o peixe lá, o salmão, a sardinha que está lá no fundo do mar. Ou que a gente compra na farmácia, né? O ômega 3. Semente, castanha, né? Castanha de caju, castanha do baru, amendoim. Apesar do amendoim ter também uma boa fonte proteica. A castanha do Pará, né, que eu descobri recentemente, castanha do Pequi também, tem boa quantidade de gorduras boas. Então, essa dentro da low carb, dentro da cetogênica, a grande questão que as pessoas às vezes se perdem, faz errado, porque faz por conta própria, porque lê na revista. Porque, na verdade, é uma alimentação rica em sementes e grãos e oleaginosas e castanhas, que também são ricas em minerais, que são como o zinco e o magnésio, são fundamentais para a imunidade, por exemplo, né? Então, hoje, essas dietas, elas ganharam espaço por realmente trazer emagrecimento, mas são feitas de forma errada e podem prejudicar a saúde. Então, assim, Ellen, para eu emagrecer, o que eu tenho que fazer mesmo? Porque já que cada um, né, como assim, tudo depende, o que eu tenho que fazer? O emagrecimento, ele, sobretudo, como muito se fala e é fato, ele precisa vir de um déficit calórico. Então, eu preciso gastar minhas calorias e comer menos. O exercício físico faz eu gastar caloria. Eu viver faz gastar caloria, porque meu corpo, ele naturalmente já gasta caloria para fazer meu coração bater, para eu respirar, para fazer o cabelo crescer, a unha crescer. Então, naturalmente, eu já estou gastando caloria. Agora, se eu consumo mais, eu vou engordar. Se eu começo a consumir menos, eu vou emagrecer. Se eu começo, por exemplo, se eu comer só. Tem como eu emagrecer comendo só arroz e batata? Tem.
totalmente avesso a low carb, né, totalmente contrário a low carb, é super possível. Tem até estudos que mostram, que fizeram um ensaio clínico com pessoas que emagreceram em 30 dias só comendo arroz. Nutricionalmente falando, é péssimo, né, porque o arroz, ele sozinho não tem tudo que a gente precisa, mas conseguiram ter uma perda de peso comendo só arroz. Então, mas então a quantidade foi colocada, né, ali na ponta do lápis. Eu preciso comer menos. Para que eu coma menos, sem ser quantificado, sem que eu tenha que ficar ali em cima de papel, porque ninguém fica em cima de papel contando sempre. Eu preciso começar a observar os meus reflexos de saciedade. Se eu estou tendo fome constantemente, é sinal que as minhas refeições estão pobres em fibra. Ellen, como eu posso melhorar a fibra? Eu posso inserir mais frutas com casca ou com bagaço, e aí a gente tem pera, maçã, laranja, mexerica. Tá chegando no final do ano, tem o pêssego, né, que ele também é bem rico em fibra, a aveia, granolos integrais, tudo isso é rico em fibra, vai dar mais saciedade. A proteína, como eu falei, vai dar mais saciedade. Então, se eu consigo fazer uma porção menor. Se eu começo a fazer uma refeição mais completa, a tendência é eu diminuir o volume e ficar mais saciado. Então, se eu faço, por exemplo, um lanche da tarde dessa maneira, eu fico mais saciada e consigo fazer um bom jantar dentro dessa realidade de colocar ali os vegetais, a carne, a batata, o arroz ou a mandioca, para que eu fique mais saciado. Então, assim, sempre que eu perceber que eu estou satisfeita, é sinal que meu corpo está falando, não preciso mais, estou satisfeito, não preciso continuar comendo. Então, eu paro. Esse é o primeiro reflexo para a gente retomar, né, a nossa vida ali como primitiva, que é o sinal perfeito de saciedade. Então, estou satisfeita, nossa, fiquei muito cheia, então na próxima eu sei que eu não preciso comer desse tanto, vou diminuir. Ai, fiquei com muita fome, tô aprendendo a entender meu corpo, fiquei com muita fome. Ou eu faço agora um lanche pequeno, sem ser belisco, porque o ideal, se for fazer intervalos, como eu falei, de 3 em 3 horas, o ideal é que seja realmente um intervalo de pelo menos 2 horas e meia. Sentiu fome antes de 2 horas e meia, é porque a refeição anterior foi fraca. Então eu consigo, não, então eu posso subir um pouco mais, não tô bem, tô com fome, tô passando mal, então é um sinal que eu comi pouco demais. Meu corpo vai tá reclamando. E aí eu começo a entender o que meu corpo tá me dizendo, o que meu corpo tá me trazendo, e para que eu possa fazer a minha autorregulação, que muitas vezes foi perdida lá na minha primeira infância, quando não deixaram respeitaram o meu reflexo de saciedade, que é fundamental. Quando eu começo a entender que eu estou satisfeita, eu não preciso desse tanto, eu começo a fazer redução natural da minha ingesta. Aquela questão, tipo, nossa, eu tô comendo, nossa, tá tão gostoso, meu Deus, tá muito gostoso. Ai, que delícia, tô comendo, 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 e não tô nem reparando que eu tô comendo agora e nem tô reparando no que eu vou comer. Então já está comendo agora pensando que a panela está cheia, né? Tá comendo a fatia do bolo do aniversário agora e já está pensando que tem o docinho e mais bolo lá para eu pegar. Nem vivenciei o que eu estou comendo agora e nem vou vivenciar o que eu vou comer depois, porque quando eu começar a comer o excesso, já começa a ficar ruim, deixa de ser prazeroso, deixa de ser bom e se torna negativo, se torna ruim, se torna uma ingestão alimentar desconfortável. E a partir desse momento eu sei que eu exagerei. Sempre que eu percebo o meu exagero, eu consigo dar um passo para trás e reduzir na minha alimentação. Essa é a. Essa é a grande questão do que a gente fala auto, do autocontrole alimentar, que a gente pode sim fazer por nós mesmos. A gente consegue perceber dentro da nossa fome, do reflexo de fome e saciedade, e isso vai trazendo, sim, benefícios e melhora para o nosso próprio corpo. E para a nossa própria saúde mental também, porque a gente começa a concentrar mais em si próprio, vendo que a gente pode sim se cuidar e tomar um cuidado melhor sobre nós. Certo? Meninas, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer, seja aliada ao tema ou não? Não. Ficou claro? Ficou. Eu tenho uma pergunta.
Pode fazer. Por exemplo, né, assim, quando tem dieta, a gente sempre tem as quantidades para seguir, né? Uhum. Por exemplo, arroz 100 gramas, 150 de carne. Mas, por exemplo, um dia que tiver uma lasanha, entendeu? O dia que tiver uma panqueca, uma coisa assim que, sabe, é tipo, uau, que Que não é para o delícia. rotineiro, né? Isso. Certo, vamos. O que que acontece? É igual uma vez, uma paciente mandou mensagem no domingo à noite falando que a cunhada dela estava fazendo pastel e ela queria saber quantos pastéis ela podia comer. Eu falei assim, então, esses alimentos, eles não são rotineiros, então eles não são quantificáveis. Porque eu vou falar assim, olha, você pode comer meio pastel. A pessoa vai chorar. Então, o que que a gente faz quando, por exemplo, no caso da lasanha, da panqueca, né, que foi almoçar no almoço de domingo, você vai comer a sua lasanha, vai comer a sua panqueca, mas você vai tentar fazer o seguinte: as refeições antes e depois serem o mais equilibrado possível. Aumenta o consumo de fruta, aumenta o consumo de água, aumenta o consumo de folhosos, que vai ajudar até a gastar as calorias mais rápido. Porque a lasanha, por exemplo, ela tem muito molho, ela tem muito queijo, muito, né? Tem muito tudo. Então, realmente seria assim um micro pedaço. Aí o que que a gente faz? É aquela questão do reflexo de saciedade. Você faz tudo certinho, chega, vai comer a lasanha. Ah, tem lasanha, tem arroz, tem purê de batata. Seleciona primeiro o que você gosta mais e o que é mais não típico, né? Porque arroz você vai comer todo dia. Purê de batata você pode fazer qualquer hora, uma lasanha é mais difícil. Então você tira aquilo que não é corriqueiro. Primeira coisa. Então eu vou comer, porque igual assim, eu vou pedir um sanduíche com batata. Gente, batata você pode fazer qualquer hora. Deixa a batata para lá. Pega o sanduíche que é mais difícil, que é mais diferente, né? Então você escolhe aquilo que é mais atípico, escolhe e você concentra no ato de comer. Comi um pedaço. Se eu comer rápido, eu vou comer 5 pedaços. Então coma devagar. Não é contando, né? Não precisa contar, mas assim, solta o garfo, olha, sente o cheiro, vê, nossa, tá bonita essa lasanha, sente o sabor que ela tem, né? Porque às vezes come e nem sente o sabor. E aí, naturalmente, às vezes você vai comer até 2 pedaços, né? Comi 2. Beleza, comi 2 pedaços grandes. Pronto, fiquei saciado, levanto, guardo o prato. As próximas refeições eu faço normalmente. Vou ali, né? Não, se eu ia tomar um sorvete, não vou tomar um sorvete, porque eu comi a lasanha, sorvete eu posso tomar outro dia. Hoje tinha panqueca, não vou tomar refrigerante, eu vou tomar o zero, porque, sabe, é o que a gente chama de contenção de danos. Isso. A gente tenta a gente tenta fazer um autocontrole, uma autorregulação, para que não façam. A palavra é forte, eu não gosto de usar isso, mas não seja um estrago, mas seja um momento de prazer que eu não danifique meus resultados, entendeu? É fazer escolhas. Igual uma vez uma cliente, acho que era até da Camila, estava chegando bem nessa época do Natal. Essa época é maravilhosa, tem um monte de comida diferente. A pessoa foi contratar para a ceia, contratou torta de frango, lasanha e o frango recheado. Gente, torta de frango tem nada a ver com ceia de Natal, não precisava. Então deixa isso para lá, deixa para outra ocasião. A lasanha também deixa para outra ocasião. Prefira aquilo que é mais típico. Poderia ser até o pernil mesmo, que é, né, um pernil que é bem típico dessa época. Comer a rabanada, né, que é frito com leite condensado, mas é típico dessa época. Então a gente faz uma autorregulação para conter o dano, vamos falar assim, para não ser tipo, já que eu tô comendo, eu vou comer tudo. Não, já que eu vou comer lasanha, então hoje eu vou abrir mão de algo que eu como todo dia, certo? Ficou claro, Isabela? Sim, ficou. Ficou? Então, Obrigada. esse é uma coisa que a gente discute muito na linha do comportamento alimentar, tá? Que sempre vai acontecer. Uma festinha de aniversário vai acontecer, vai ter salgadinho. Não vou comer, porque não vou comer, vou optar primeiro por meus assados, porque eu gosto muito de coxinha, mas se eu começar pelas coxinhas, eu vou comer 10 coxinhas e não vou comer mais nada. Então, eu começo pelos assados para forrar meu estômago, e aí eu consigo comer, em vez de 10 coxinhas, 3 ou 4, porque eu já estou com o estômago sendo preenchido, tá? Isso é bem, bem legal, porque é realmente comportamento diante do ato de comer que a gente meio que está cada vez mais perdido pela sociedade, sempre a toque de caixa. Mais alguma pergunta?
Tudo certo? Perfeito. Algumas perguntas que me mandaram, eu já fui respondendo ao longo da nossa fala. Me mandaram uma pergunta sobre uma bebida industrializada, e eu vou fazer o seguinte: o próximo workshop eu vou falar um pouco sobre industrializados, sobre como que eu sei se o produto é bom ou ruim, e aí eu vou falar, vou aproveitar para falar dessa que me perguntou, que é sobre água tônica, zero, normal, se faz mal, se não faz, que aí eu aproveito e falo, né? A gente já até entra assim, cerveja, que tipo de cerveja, qual bebida é melhor, qual bebida alcoólica é melhor. Então, aí na próxima eu vou até colocar uma enquete qual que de industrializado consome mais, para eu falar um pouco mais sobre isso, para a gente melhorar cada vez mais também as nossas escolhas, que as escolhas, a qualidade alimentar, ela traz muito resultado positivo também. Quando a gente troca, por exemplo, um miojo, que é um macarrão frito, por um macarrão normal, a gente já deixou de ingerir muitas calorias, porque o miojo é frito e o macarrão normal ele vai ser só cozido, né? Muita gente nem sabe que o miojo ele é pré-frito. Então, tudo isso traz uma diferença também que às vezes a gente não conhecia. Tá bom? Certinho? Mandem um ok aí só para eu encerrar sem desligar na cara de ninguém. Certinho, já gostei do tema pro próximo. Ai, que bom. Então, aguardo vocês na próxima semana. Se tiverem dúvidas e já quiserem que eu coloque coisas no próximo workshop, pode até me mandar no privado a mensagem que eu deixo registrado também. Não precisa esperar o dia, não, que eu vou registrando. Certinho? Boa noite para vocês. Tchau, boa Obrigada por estarem noite. aqui comigo. Foi maravilhoso o nosso encontro. Fiquei muito feliz de tê-las comigo. Foi ótimo. Tchau, 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 gente. tchau. Um beijo.